Pessoal, só mais um instante até o padre Tiago entrar. Eventuais gritinhos finos que vocês forem escutando, é o Zé Antônio, querendo participar da live. Vocês estão me escutando bem? Estão vendo bem? Ô, padre. Boa noite, tudo bom? Boa noite, bom? Tudo tranquilo aí no Blurd? Tudo. Então Eu tô, tá bom demais. eu tô recebendo tanta mensagem aí por causa do desafio que a internet Ah, tá meio pesada. entendi. O padre tá com um reality aí, querendo levar alguém de graça pra Terra Santa. Leva eu. Não precisa de pesar a internet, ué. Faz Pois inscrição é. lá, vamos ver. Vamos ganhar esse negócio aí. Pois bem, pessoal, boa noite a todos. Sou o Tiago, da Sociedade Nilma, o Padre Tiago, da Diocese de Anápolis, e hoje estaremos falando sobre a mentalidade laical. Então, o Padre Tiago vai abordar aí um pouco do que ele viveu em terras nilmanianas e depois de como a gente pode conseguir adquirir essa mentalidade laical, tá certo? Então, Padre Tiago, como é que foi essa sua visita lá no lugar em que o Nilma se converteu? Então, vou contar um pouquinho a história porque realmente foi providência de Deus. Os meus colegas aqui da Diocese, o Padre Li, Padre François e Padre Fagner, eles iriam participar de um congresso na Espanha, um congresso teológico, e eles me chamaram um ano antes desse congresso. E eles iam comprar as passagens, fazer reserva e tal. E aí eu falei, quando eu vi o orçamento, eu falei, não tem nem chance de eu ir. E aí eles compraram as passagens, fizeram inscrição para o congresso. Isso foi no mês de novembro, outubro, novembro. Aham. Em fevereiro, eu recebo uma ligação de um padre amigo meu, o padre José Eduardo, perguntando se eu não queria substituir um padre, as férias de um padre numa comunidade brasileira na Inglaterra. E aí eu perguntei se não precisava falar inglês, ele falou que não. Eu falei, tô dentro então. E, É e a para comunidade, celebrar a missa e falar em português, eu sei. eu sei, meu inglês não tinha confiança de pregar ainda, né? Não tem. E, e aí eu, eu aceitei. E era justamente na data que o François, o Fagner e o Padeli estariam na Inglaterra. Porque depois do congresso eles queriam ir até a Inglaterra. Por causa do Chesterton, do Lewis, do Tolkien, do Newman. E então eu fiquei um mês lá cuidando dessa comunidade brasileira em Oxford. E ali eu pude me hospedar na casa em que o Newman se converteu, onde está a biblioteca dele, a lareira onde ele fez a sua primeira confissão. E foi justamente na data da conversão do Nilma também. Então, tem uma procissão até o oratório, do oratório até a casa onde foi a conversão dele. Foi bem Uhum. bacana. E, e eu pude visitar o túmulo do Chesterton, do C.S. Lewis, do Tolkien. E, e hospedar os padres que não tinha lugar para ficar também. Então, nesse tempo que eles estavam na Inglaterra, foi providência. Tudo foi providência de Deus, porque a gente ficou junto, eu pude ajudar eles e, e foi isso. E aí pude conhecer Aham. o Nilma, o oratório, e, Legal. e as fotos que eu mandei para o Ângelo, eu ia mandando fotos para o Ângelo e incentivando, dizendo, olha, tem a Sociedade Chester, então já está na hora de fundar a Sociedade Nilma. É isso. Para quem não sabe, o Padre Tiago é que incentivou aí o Ângelo, que é o atual presidente, e que
que investiu a camisa da Sociedade Newman para começar esse projeto, né? Um projeto que começou passos curtos, né? Mas a gente está tentando levar aí com firmeza. Então foi nessa viagem que foi total providência. Então talvez seja algo que o próprio Deus tenha querido para que a difusão da obra de Newman no Brasil tivesse uma forma tão particular, né? E eu não tenho dúvidas que o Newman vai ser declarado doutor da igreja. Sim, É certeza, é questão de tempo. sim. Quando eu tive lá, acho que 2015 estava em vista da canonização, então foi canonizado junto com a irmã Dulce. E esse ano vai ser a primeira festa que a gente celebra dele já como santo. Então, e o grande legado dele é a questão da consciência e também da mentalidade laical. Ele realmente, a grande tese dele, eu acho que vai ser chamado doutor da consciência. Rezo por isso. Sim. E nesse papel de consciência, o senhor também visitou a torre, né, de Thomas More. Eu digo nesse papel de consciência porque a mentalidade laical, né, não adianta falar Newman, mentalidade laical, porque era um presbítero, né, apesar de ter pregado sobre a mentalidade laical. Mas Thomas More foi um leigo. Né, e qual foi a importância dessa visita, padre, à torre? Então, eu queria visitar o túmulo do Newman, não foi possível, porque estava numa cidade distante. E queria visitar o túmulo de São Thomas More também. E ele está sepultado na Torre de Londres, onde ele foi decapitado. E no lugar onde está sepultado, a coroa não permite a visita religiosa. Então tem que ter a autorização do arcebispo anglicano para poder visitar o túmulo do Thomas More. Uhum. Piada, depois de 5 séculos, eles trataram o Thomas More como um excomungado ainda. Mas fica mais visível a heroicidade dele, o martírio Sim, dele, a causa por que morreu. Né? Ele ainda morto, ele está gritando contra a heresia anglicana. sim. Até esse fato de se proibir a visita é meio que com não vai lá, que senão vocês vão entender por que ele morreu e talvez vocês vão querer a mesma coisa, então é melhor vocês não subirem lá. Né? Sim. Não, é numa vala quase, é num É numa buraco. vala. Ah, legal. Morreu na torre, mas Foi a enterrado capela embaixo. é no subsolo lá e não tem como entrar mesmo. Então, Legal. é um absurdo. Acho assim, a gente briga pela Santa Sofia, Uhum. mas a igreja devia brigar também pelo corpo do Thomas More. Eu acho que deviam deixar trasladar o corpo dele para a igreja católica, para ele receber a veneração que merece. É importante falar disso porque eu penso que a base do Newman como doutor da consciência, acho que o grande modelo de conversão dele, e além dos exercícios espirituais de Santo Inácio que ele vivenciou na conversão, além do carisma de São Felipe Neri, eu penso que um baluarte para a conversão do Newman ao catolicismo, um alavanca, assim, que podemos dizer, Uhum. foi a história de Thomas More. E ali fica patente o que é a consciência laical, o que é a mentalidade laical e o que é a consciência. O morrer por seguir a Uhum. consciência. E eu acho É, que o Newman sintetizou muito bem as duas coisas. Porque a igreja, sim. com a contra-reforma, acabou perdendo a mentalidade laical. A igreja pós-reforma protestante virou clerical por defesa, né? Caiu no Uhum. clericalismo. E, Sim. e Newman, ele consegue ver isso aí e quando ele foi nomeado reitor da Universidade Católica de Dublin, ele viu a doença que era o clericalismo ali, de tudo tinha que ser padre, todos os professores tinham que ser padres, e como ele vinha de uma mentalidade protestante, ele bateu de frente, dizendo
soube ver a falta que era Uhum. essa, não a não laicismo, mas a boa e a saudável laicidade. O papel Sim. dos leigos na igreja e no mundo, né? Até na universidade queriam que ele fosse bispo auxiliar para continuar no cargo, né, da Sim, região, porque senão não dava a autoridade que ele teria como vice, como reitor ali, né? Tinha que ser um bispo auxiliar, né? Um pouco do clericalismo que estava instalado lá. Mas é interessante essa torre que o Thomas More morre, porque o Newman tem uma frase muito interessante que é: busquei ouvir a voz de Deus e subi na torre mais alta. E lá Deus me falou: desce, eu habito no meio do povo. Né? Eu acho que primeiro esse despertar na consciência dele e essa ideia de que no meio do povo, no meio das coisas mais comuns, as coisas mais triviais, é onde Deus habita, onde ele faz a sua obra. sim. E, sim, Só e, para, desculpa interromper, mas o lugar da conversão dele foi um estábulo. uhum. Não, é porque ele tem essa frase busquei subir a uma torre para ouvir a voz de Deus e tal, mas Mas continuando, isso deve aham, ser no lugar que ele pregava, porque o aham, púlpito é do no local alto. da igreja onde ele pregava na Catedral Anglicana lá em Oxford, e os alunos disputavam para assistir os sermões dele. Uhum, uhum, Então, a conversão dele realmente foi um escândalo. sim. Alguém muito culto, alguém que tinha prestígio, fama, e vira católico numa época que os católicos não tinham, era a escória da sociedade inglesa. Uhum. Então, e aí é nessa escória que ele começa o seu trabalho, né? É, e ele relata isso até na apologia para a sua, que ele fala que muitos dos seus colegas perguntavam se ele estava brincando, se ele estava ficando louco, porque não tinha sentido ele, com toda a sua erudição, virar católico romano. Né? Espera aí, como assim? O cara aqui mais inteligente vai virar católico, né? Virar papista, vai acreditar numa igreja que está toda errada. Mas ele, com humildade, ele até fala que quando ele era protestante, a vida dele parecia muito nobre e tal. Mas depois que ele vem para a Igreja Católica, a igreja para ele é muito nobre, e a vida dele é uma porcaria, né? E ele chega querendo fazer várias coisas e coisas intelectuais e levar o povo e é a pura escória mesmo, né? Sim. Eu acho que é importante assim a gente, de forma resumida, falar da questão da consciência, como ele Uhum, entendia, porque é uma ajuda espiritual tremenda se a gente consegue compreender. sim. Ele, ele vai dizer que o primeiro a falar, tanto na Bíblia como na consciência, é Deus. Deus, ele sempre tem a primeira iniciativa. E depois que Deus fala, normalmente vem a voz da tentação, vai dizer, não, vai no caminho oposto. Uhum, E quando o homem fala com a razão, com a pura razão, ele colocando na balança a voz de Deus e a voz da tentação, aí já caiu. Quando entra esse diálogo racional com a serpente, né, quando entra esse diálogo racional com a tentação, o homem já perdeu. Então, ele diz para, se ouviu a consciência, obedeça. Não ficar questionando a Deus. Se Deus falou na sua consciência, se ouviu esse imperativo moral, faça o bem, não deixar para depois, porque senão a graça passa e não volta. Alguém citou é, aí o movimento de Oxford, que era esse movimento de entre aspas, provar que a igreja anglicana era a igreja mais próxima da igreja primitiva, uhum, que a igreja anglicana era a mais semelhante com a igreja dos primeiros séculos. E nessa busca, né, pela verdade, nesse estudo dos padres da igreja, ele descobre a igreja católica como a depositária da tradição. E
E hoje, na modernidade, os grandes conversos do protestantismo, Scott Hahn, por exemplo, né, vários que se convertem, tem por base o estudo da patrística. Depois que começa a estudar a patrística, é um caminho sem volta. Sim. Esse é o caminho que leva para Roma. Os caminhos que vão dar em Roma. É interessante porque todos os erros, as heresias que vão surgindo hoje já foram refutadas, né, pelos patrísticos. Então, às vezes, o cara tá lá inserido num meio em que é considerado herético e tá achando que tá tudo certo, né? Então, vou buscar aqui a tradição, vou saber como é que eles interpretavam Jesus Cristo e, peraí, eu tô errado, né? Segundo os que conviveram com o próprio Cristo e os que conviveram com os que conviveram, né? Então, peraí, acho que é eu que estou mal posicionado. E é esse o raciocínio do Newman, né? Quando a voz de Deus bate na sua consciência, é interessante que ele começa a viajar para vários lugares, tentando buscar mais coisas, e ele começa a ficar doente, e aí fica aquela miséria toda, e ele fala, não, peraí, não... Chega um momento que ele para e fala, deu, vou parar de resistir, vamos escutar a voz de Deus, que se ele está batendo nesse ponto, e se eu estou sofrendo é porque eu não estou ouvindo. Né? Interessante, a voz de Deus na nossa consciência é quem nos dá liberdade, é quem faz essa mentalidade laical, não é, padre? Sim. Isso vem da graça do batismo, né? Não precisa ser padre para ser um iluminado. Pelo batismo, o fiel já é iluminado pelo Espírito Santo. E se tiver a boa vontade em fazer a vontade de Deus, descobre a vocação própria nesse mundo. Então, quando fala de vocação também, o pessoal só pensa no sacerdócio ou no convento. Mas a vocação nada mais é do que ouvir a Deus na consciência e colocar em prática essa obediência da fé, que pelo batismo todos são chamados. A vida não é um manual esquemático que Deus desenhou, né, para a gente seguir. Né, mas essa liberdade que brota dessa filiação, né, de se reconhecer filho de Deus, é a verdadeira vocação. É o que faz o indivíduo não ser clericalista, né, rato de sacristia, como alguns brincam. Outra questão, dentro da mentalidade laical, Newman, como professor, presbítero, professor e assim, no catolicismo relegado ao silêncio, ele tinha ali os amigos dele mais próximos, né? Tinha o pessoal que ele tentava aconselhar. E, por ironia, todos eles leigos, né? Todos eles buscando um padre que fosse esse baluarte para eles, e Nilma tentando alguém que fosse realmente católico romano para que ele se apoiasse. Né? Então, a presença do sacerdócio enquanto pessoa que vai transmitir o sacramento, transmitir aquela posição de moral, e a dos leigos, enquanto comunidade, né? Fazendo com que ambos possam receber graça dessa convivência. Eu acho que a mentalidade laical dele é um pouco herança do protestantismo, porque o protestantismo nada mais é do que um cristianismo sem sacerdócio. Sim. É isso o protestantismo, ligação direta com Deus, não precisa de sacerdote, e mesmo na igreja anglicana, tendo os padres, mas a mentalidade era protestante. Só que a gente tem que lembrar que São Filipe Neri, ao fundar o oratório, a intenção dele, ele acabou fundando uma congregação. Mas a intenção dele original não era fundar uma congregação. Era fundar um lugar onde a fé fosse fomentada, onde se formasse a consciência, onde se pregasse o evangelho. Acabou virando uma congregação, mas a intenção dele original não era essa. Então, eu acho que São Nilman, como o fundador do oratório na Inglaterra, ele traz essa herança da mentalidade laical de São Filipe Neri. Na Igreja Católica tem muito isso, né? Um santo morreu, vamos nos inspirar nele e fundar a nossa regra de vida, né? A nossa congregação.
E aí isso segue, em vez de ser uma prática diária para se chegar a Deus de uma maneira comum, né? Tem muito isso no catolicismo. Outro ponto é que o São que foi evangelizar na África, o jesuíta, São Francisco de Sales, não, Francisco Xavier, né? São Francisco Xavier foi Na Ásia. evangelizar na Ásia, e aí chegando lá, o pessoal muito acostumado com os esoterismos, aquelas coisas, e chega para ele um cara e fala: me deixa ser seu discípulo, eu prometo que eu não conto para ninguém. E Isso aí foi ele um Brahma, um alto sacerdote do hinduísmo. é, e aí ele vai e fala: não, se você for meu discípulo, você tem que contar para todo mundo, né? E aí o cara vai e vacila. Não, peraí, então você não está falando coisa boa, porque se você está deixando contar para todo mundo, então quer dizer que esse trem está errado. Ué. Se fosse verdade, a gente teria que guardar só para nós e incentivando o povo pela pregação. Né? E essa é a E a mentalidade verdade tem que ser laical. para poucos, né? A verdade tem que ser só para a elite. Isso, E, e essa mentalidade laical, jogar para todo mundo, deixar todo mundo saber disso aí. sim. E é o que está no Evangelho, o próprio Jesus Uhum, foi de pregar a todos os povos, fazer todos discípulos meus, batizar-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para nós cristãos, a iniciação é o batismo. sim. Não é uma iniciação teórica, não é uma iniciação esotérica, né? A iniciação cristã é muito básica, a comunhão, o batismo, a crisma, e isso aí é para todo mundo. Não é só É, para os eleitos, para os iluminados inteligentes. Isso aí ilumina a vida de qualquer um. exato. O, todos os. Jesus fala, né, que todo aquele que vir após mim, né, não terá sede. Ele vai dar de beber dessa água, ele vai alimentar. Eu acho que Jesus vai alimentar pelos sacramentos, né, de maneira concreta pela Eucaristia, mas em todos os dias, em todos os momentos, desde o trabalho ali, desde as atividades correntes, né, de serviço, enfim, é Cristo que está falando, né, no consciente das pessoas. E por isso faltam esse doutor da consciência na igreja, alguém que tenha discorrido sobre esse papel e que tenha falado com maestria, né, de pé, com firmeza, com clareza e, sobretudo, com carinho. Né? Os grandes pregadores católicos, eles têm clareza e têm carinho. Né? Por quê? Carinho porque é Cristo quem está falando por eles. Né? E aquela palavra lá depois de Pentecostes, eu não sei se é uma citação de Joel, mas que dizia que todos serão meus discípulos. Não Uhum, vai precisar de ninguém para ensinar o caminho do Senhor. Todos essa uhum, lei, essa lei interna que é a consciência, né? A promessa de sim. Deus que se cumpriu, que não é só uma lei escrita em tábua de pedra. A nova lei é escrita em tábua de carne, que é o Sim, próprio nos Espírito corações, Santo. né? Então, isso é a mentalidade laical, saber que se eu tenho o Espírito Santo, é ele que me convence do que é certo, do que é errado, é ele que ilumina o que é o meu pecado e me leva ao arrependimento sincero, e é ele que me santifica. Então, Sim. precisa de padres? Precisa, não vamos jogar os padres na lata de lixo. Mas quem convence a pessoa não é o padre, não é o bispo, não é o papa. Quem convence a santidade é o Espírito Santo. É. O papel nosso de padre, de sacerdote, é não deixar que o povo esqueça quem ele é. O papel dos levitas no Antigo Testamento, o povo de Israel tinha as 12 tribos, uma tribo foi escolhida para ser a tribo sacerdotal. A tribo de Levi tinha a missão de não deixar o povo esquecer da aliança. E Uhum, o Papa Bento, comentando o papel do sacerdote no Novo Testamento, ele vai dizer que é a mesma coisa. Deus fez uma aliança com o novo Israel pelo batismo e a missão do sacerdote é não deixar que o povo esqueça dessa aliança, que é uhum. a vivência na graça santificante, na comunhão com Deus. Então, isso é muito bonito.
Até o próprio ato de a missa ser uma anamnese, né, um estar de novo no Calvário, não de novo, né, mas estar no momento no Calvário é até algo difícil de falar, esse relembrar, né, esse fazer memória, estar consciente disso, né. É o não esquecer da aliança, né? Estar ali naquele momento e fazer da sua vida aquele sacrifício, e que não é só sacrifício como alguns católicos pensam, mas que é uma festa muito grande, porque depois do sacrifício vem a ressurreição que traz a vida verdadeira, né? Então eu acho que a mentalidade laical é essa, que começa com raízes que tem forma de cruz, mas que culmina em uma bela árvore que é alegre, né? Que é livre. Sim. Né? A questão de consciência, nós comentávamos antes da live começar que o papel do sacerdote é esse, de manter tanto a memória viva, mas de também formar a consciência, né? Desde a pregação, a confissão e a direção espiritual, né, padre? Mas como fazer isso se às vezes o sacerdote também tem a mentalidade fixa ali, né? Então até o próprio sacerdote deve comungar dessa mentalidade, né? Aqui é um problema que eu vejo todo dia no Instagram, todo mundo pedindo diretor espiritual. Então, a minha orientação é a seguinte: às vezes o povo quer direção espiritual para desabafar com o padre. Uhum. E não é o papel do padre. É claro que a gente tem que ouvir e às vezes é preciso desabafar. Mas a formação da consciência não está no desabafo. A formação da consciência está no ouvir. Ouvir a voz de Deus. Então, isso vem primeiro pela leitura e pregação da palavra. Uhum. Antes de querer falar com o padre, de desabafar, de pôr para fora o que você está sentindo, o que você está achando, a direção espiritual consiste na escuta. Então, hoje, com o YouTube, você tem aí vários diretores espirituais e diretores espirituais bons. Você tem pregação do evangelho disponível para todo mundo, é só você querer ouvir. Porque aonde que a fé é formada? Como que a gente pratica a fé? Quando você escuta uma pregação que pega na veia, porque às vezes você vai numa missa, escuta lá a homilia, o padre fala, e aquilo não te tocou em nada. Né? Aquele eclesiastiquês que não diz nada, né? Mas quando você escuta uma pregação que você sabe que é Deus falando na sua consciência, aqui em Goiás a gente costuma dizer que a carapuça serviu. Aí é a hora de pôr em prática. Se Deus te pediu, se Deus falou na sua consciência, se Deus fez um apelo à sua conversão, não deixe essa palavra passar em vão. Essa palavra tem que ser posta em prática, senão você está construindo sua fé sobre a areia. Aquela palavra de Jesus que quem ouve e não coloca em prática, está construindo a casa sobre a areia. E a casa vai cair. Então, se escuta a palavra, vê que é Deus falando, que é Deus te pedindo algo, que é Deus te fazendo apelo à conversão, amarra a carapuça e isso você põe em prática. Talvez não dá para colocar em prática tudo que o padre falou na homilia, mas esse ponto específico, que foi Deus falando na consciência, esse aí você não pode deixar passar, porque senão a graça de Deus passa e você perdeu. Sim. Não volta. É interessante que outra coisa que atrapalha essa mentalidade é muitas vezes os católicos, eles se fecham em grupinhos, né? Eu sou desse grupo aqui, eu sou daquele grupo, eu sou do grupo tradicional, sou do grupo progressista. E aí um fica apontando o outro e vira aquela bagunça, né? E vira um exemplo, batismo, caipirismo. Isso, é totalmente o contrário do católico, que tem a mentalidade universal, né? Uma prova disso é que, interessante que 2 bispos morreram, né, agora, bem um perto do outro. Né? Morre Dom Henrique, aí todo mundo chora, nossa, é um santo súbito, né? E aí começa toda uma campanha, aí morre, aí os progressistas pensam, não, peraí, exagero, o que é isso? Morre Dom Pedro Cassaldáliga, nossa, o santo morreu, e os outros ficam falando, morreu um herege, aí vira aquela bagunça, né? Mas
se as pessoas pensassem, né, que nos dois extremos ali, apesar de muito diferentes, nós acreditamos, né, que eram pessoas que amavam a Deus, né, com todo o seu coração, e por isso empregaram a sua vida até o fim ali. Né? A gente acredita nisso, né? Eu acho que isso vou entrar na polêmica dos bispos aí, mas tentando fazer entender aí aquilo que o Chesterton dizia, que a fé católica é paradoxal. Sim. A fé católica, ela, ao mesmo tempo que ela é conservadora, ela é revolucionária. Sim, exatamente. É paradoxal. É as duas coisas junto. Ela nem é só conservadora e nem é só revolucionária. Sim, ao mesmo tempo que Jesus não veio instaurar uma revolução, ele muda toda a sociedade, né? Só com o jeito de ser dele, né? Sem fazer guerra, sem nada. Isso é interessante. Esse bairrismo. Quantas coisas Jesus conservou do Antigo Testamento, do judaísmo, mas quantas coisas revolucionou também. Então, não dá para colocar Jesus em nenhum extremo, nem direita, nem esquerda, o evangelho está acima. Porque é esse paradoxo que o Chesterton falava. O Chesterton, como um bom discípulo do Newman, tinha essa consciência abrangente e essa mentalidade católica mesmo, de que a igreja, ao mesmo tempo que ela é temporal, ela é eterna, e ao mesmo tempo que ela é nobre, ela é pobre, né? Então, as duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. E o próprio Cristo fala, né? Ai daquele que se escandalizar com o Filho do Homem, né? O próprio Cristo adverte, né? Porque há essas várias diferenças, né, dentro da própria igreja, né? O São Paulo fala que é um corpo com vários membros, e por isso essa fé conservadora e revolucionária, né, nesse sentido. E não há espaço aí, nesse caso, para o bairrismo, né? De, nós devemos manter a missa em latim, isso, ou então sair, acabar com tudo, né? Sim, não, tem lugar para todo mundo e tem que... Exato, exatamente. E o papel da consciência nessa situação é fundamental, né? Quando a pessoa... não é um subjetivismo ou um relativismo. Um relativismo, né? Ele quer agradar a Deus, então deixa, né? Não é esse. Não é isso. Do fórum íntimo. A consciência cristã não é questão... Deus falou comigo. Não, é muito mais que isso também. Tem uma revelação que Deus deixou pública aos homens, né? Que deu a conhecer a todos os homens, né, de todos os tempos, para que todos os homens cheguem a essa verdade e essa liberdade, né? Isso é interessante, né? Cristo, ele propõe desde já essa mentalidade, né? Vai chamando um pescador, um que é coletor, outro, isso, e outro que é menino ainda, que é o São João, e vai arrumando assim, só gente, cada um de um canto, né? Ele não escolhe um grupinho para falar, olha, vocês agora são... 12 Pedros, que horror que seria, né? Ou 12 João, a igreja não duraria um mês com 12 João. Mas, enfim. E se fosse 12 Pedros, a civilização não duraria um mês também, ia matar todo mundo. Ou 12 Paulos, né, xingando todo mundo o tempo inteiro, né, não ia sobrar nada. Então, a mentalidade que é temente a Deus e que escuta a Deus, ela caminha com tranquilidade, né? Ela se sabe conhecedora. No fundo é o que está lá, que a Bíblia repete algumas vezes. O temor de Deus é o princípio do saber. Do saber, isso. Se for humilde, se tem o temor de Deus, se tem o princípio socrático que eu só sei que nada sei, que era aprender, né? Se tiver essa humildade, tem espaço para o Espírito Santo agir. O Dom João, que é o bispo da nossa diocese aqui, é interessante o brasão dele, aqui tem uma pomba lá que simboliza o Espírito Santo, e dá a impressão de que essa pomba desenha um M de Nossa Senhora, né? Eu acho que é esse o papel, né, do Espírito Santo, é desenhar cada um dos cristãos, né? Cada uma das pessoas vão sendo desenhadas pelo Espírito Santo, né? Ele vai incutindo essa mentalidade em cada um. Sim. E o que tem de comentário, o padre quer ir para Israel, não é brincadeira.
Ai, ai. Meu Deus do céu. Tá bom. Mas, mas era essa a ideia, né? O pessoal ir se Não, e falando acostumando aí, para a com. gente terminar com Nossa Senhora, né, Uhum, vamos lá. que o Nilma era muito devoto e assim, a gente meditar na vida oculta de Jesus, né? Maria fazendo pão, Maria recolhendo lenha, Sim. Maria indo buscar água no poço, José na carpintaria, Jesus ali, né, brincando. Então, cadê o modelo da mentalidade laical? A família de Nazaré. Eu Uhum, acho que é o melhor modelo de mentalidade laical. sim, sim. O próprio Cristo, né, como verdadeiro sacerdote, né, único sacerdote, não se privou para uma elite. Não, ele foi e trabalhou com um carpinteiro, né, e arrumou tudo que precisava, buscou água, né, foi para o poço, andou no meio do povo, meteu o pé em banquinha no templo e assim foi, né? Sim. Então, padre, fala um pouco desse sorteio aí para quem não está sabendo desse negócio, dessa Não, não é viagem. sorteio, Não não, é e sorteio, também não não, é né? excursão. É uma excursão, não é? E Não, você não é quer viajar excursão só com, também. não, você quer viajar só com jovens. Eu vou fazer um desafio e selecionar com quem vai. O Quem? intuito é produzir conteúdo, não é só viajar, o intuito é produzir conteúdo de evangelização. Então, à medida que a gente vai selecionando e fazendo o desafio, e é aquilo que o João Paulo II falava, o jovem foi feito por desafio. Eu não esperava que Uhum. ia ser tanta gente, já são 3.000 inscrições em menos de 24 horas. Isso é interessante, né? Então, ver como os jovens estão ativos, principalmente quando é de graça, né? Eles estão Sim. ligados aí. Não, mas o de graça vai sair caro, que eu vou fazer nas peneiras Aham. até pegar 10 jovens, então Uhum. vai ser bacana. Deus está me inspirando nos negócios legais aí. Tá falando na sua consciência, né? É. Sabe quando você tem aquela ideia que te abre, que você vai tendo mais 1.000 ideias em volta? Parece que Aham. você abre uma porta e quando você abre essa porta e fala, nossa, aí tem mais 200 portas fechadas na outra sala. Aí Aí você quer é abrir esse o as sentimento. 200 de uma vez. Mas isso é Dentro do bom, né? desafio vai ter o The Voice, o Masterchef, vai ser Meu legal. Deus do céu. Dança dos famosos, eu vou Dança quebrar dos tudo. famosos. Vai ter tudo. O campeonato de inglês, né? Tem que ter alguém para falar inglês lá na. Tem. Legal. Então, acho que, pelo que foi falado, acho que deu para todo mundo compreender bem esse papel da consciência e do que a consciência faz na vida do cristão. Ele leva essa liberdade que nós também chamamos de mentalidade laical. Não é isso, padre? Isso. Então, acho que para encerrar, o senhor poderia dar uma benção aí para nós? Pode ser? Pode ser. Então, Legal. fica aí o convite para participarem da novena, Isso. preparação à festa de São João Henry Newman, e vai ser dia 9 de outubro, a festa dele. Sim. Então, a sociedade começa a novena no dia 1º, ou no dia 30? Dia 30. Dia 30. Tá bom. Nós vamos começar a novena, né, com as lives. Tem um grupo no WhatsApp, quem quiser é só mandar no direct para participar e receber as meditações todos os dias. Vamos fazer essa preparação com as lives. Estamos divulgando os lugares onde vão ter a missa com Nilma. E aqui em Anápolis vai ter a missa do Padre Tiago, e vai ter a missa do Padre Eli também. Sim. Então, na do Padre Eli tem bênção com a relíquia de Nilma. Do Padre Ó, Tiago, não. Mas, enfim, nós estamos espalhando aí os horários onde que e o Eli vai celebrar? na Nossa Senhora da Badia. Tá, Né? beleza. E E o lema do Nilma que é coração fala o coração. A gente esqueceu isso, de falar, uhum, isso. O mas coração fala ao coração, exatamente. se você quer convencer o outro só com a razão, só com argumento, Uhum, só pela lei,
pelo legalismo, vai ser só briga. Não vai dar certo. Para falar na consciência do outro, tem que vir do coração. Sim, sim. Isso aí. Vou dar a bênção. Vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Henri Nilman, desça sobre vós, sobre os vossos trabalhos e apostolados, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abraço, Tiago. Abraço, Padre. Obrigado pelo tempo aí. Abraço para Ellen, por José Antônio. Obrigado. Ele deu uns gritos aqui no começo da live, mas parece que dormiu agora. Valeu, um abraço. Com Deus.